Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, estou aqui para a gente juntinhos estudar o texto do pastor Anax Carneiro. É o último dessa série, né? E ele fala sobre 3 grandes promessas. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, e que é um devocional com meditações diárias baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus, com o objetivo de inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual. Como não fui eu quem escrevi o texto, foi o pastor Anax Carneiro, o que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e vou contar aquilo que eu entendi, tá bom? Lembrando sempre que eu não sou pastora, nem missionária, nem teóloga, enfim, eu sou uma irmã, como vocês são, e que senta aqui para fazer o seu devocional diário. E daí, como os irmãos estão juntos comigo, fazemos a nossa leitura unidos aqui para podermos, então, estudarmos. Eu acredito que isso ficou bem claro, né? O texto não é meu. E, enfim, é só mesmo aquilo que eu entendi, tá bom? Então, vamos orar, pedir ao Senhor que nos mostre as 3 grandes promessas. Senhor Jesus, em Teu nome pedimos que Tu nos mostres as Tuas promessas, que nós possamos entender, que possamos ser gratos, que possamos realmente depositar toda a nossa confiança em Ti e agir como realmente Tu desejas que nós hajamos como bons cristãos. É em Teu nome que oramos. Amém. Bem, a nossa leitura de hoje é o Salmo 91, que a maioria de nós conhece, né? Aqueles que leem sempre a Bíblia ou que são do mundo evangélico, conhecem bem esse salmo, né? Mas às vezes não presta atenção. Acaba lendo tantos anos, tantas vezes que acaba virando uma rotina e não presta atenção, né? Tem até quem, por superstição, pega lá o Salmo 91, abre e coloca lá como um amuleto, né, para proteção. Isso não vai funcionar, né? O que funciona é realmente estarmos conectados com a palavra, termos discernimento, ouvirmos e observarmos aquilo que Deus quer para nós. Então vamos lá, Salmo 91. Ele diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é meu refúgio, meu lugar seguro, Ele é meu Deus e nele confio. Pois Ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará sobre as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem da calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá. Nenhuma praga se aproximará da sua casa, pois Ele ordenará a seus anjos que o proteja aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei. Estarei com ele em meio às dificuldades. Eu os resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Amém? Este salmo é fantástico, né, irmãos? Então vamos lá. 3 coisas, 3 promessas, 3 grandes promessas do Senhor para nós.
O texto escolhido é o versículo 15, que diz: Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Bom, irmãos, o Salmo 91 é uma das passagens bíblicas mais conhecidas. Eu acho que ele é tão conhecido quanto o Salmo 23. Aliás, no começo do Salmo, todo mundo, assim, já viu essa frase, ou conhece, ou tem a Bíblia aberta nesse lugar, né? E sempre está ali para ajudar a proteger. Mas, apesar de a gente ver nos mais variados lugares, as pessoas em geral só sabem o começo do Salmo, né? Que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Todo mundo só sabe repetir isso e o resto não sabe. E é uma pena, né? Porque, como a gente acabou de ler, né? Todo salmo é profundamente belo. E não é só bonito, mas é um salmo forte também. Diz verdades eternas maravilhosas, muito profundas. E que fique bem claro que as promessas contidas neste salmo não é para qualquer um, né? Todo mundo acha assim que basta abrir a Bíblia e assim vai ser protegido. Não é bagunçado desse jeito não, né? As promessas não se aplicam a todo mundo. Você vai falar assim: Camila, então você é dessas? Então vai me dizer que a promessa do Senhor aqui só se aplica para os crentes? Só para pessoa que é evangélica? Não é disso que eu estou falando. Não estou falando de religião, de forma alguma. Só que o Salmo é bem claro. As promessas são para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. São para aqueles que descansam à sombra do Onipotente. Aqueles que não estão onde Deus está e não descansam nele, não é para eles esse texto. Esse texto é só para aqueles que descansam no Senhor e estão sob a proteção dele. Então, irmã, se você já habita no esconderijo do Altíssimo, se você descansa à sombra do Onipotente, aí sim, todas essas promessas que a gente acabou de ler são para você também. São. Mas não é bagunçado. Por quê? Porque essas promessas, elas estão intimamente ligadas com a obediência, né? Não dá para se esconder lá no esconderijo do Altíssimo e ser desobediente, né? Não dá para descansar à sombra do Onipotente querendo resolver as coisas com as próprias mãos. Então, uma das promessas mais legais desse salmo está no verso 15, que lá Deus fala o seguinte: Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele e vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Então, a primeira promessa que Deus faz é que Ele vai responder às nossas orações. E a última é que Deus livra e honra quem espera por Ele. Então, Ele livrou e honra qualquer um? É para qualquer essa promessa? Não. São para aqueles que esperam por Ele. Aquelas pessoas que esperam pelo Senhor, esperam no Senhor, sim, eles são herdeiros dessa promessa. Mas a promessa do meio, aquela que eu ainda não falei, é a promessa que mais emociona, que quer dizer, Deus vai estar com a gente na hora da adversidade. Olha que bacana. Então Deus responde a nossa oração, Ele nos livra e nos dá honra, e Ele vai estar com a gente quando a gente estiver no dia mal. Então Deus promete estar com a gente no dia da adversidade. Ou seja, quando você estiver triste, infeliz, sofrendo, angustiado, ansioso, agoniado, qualquer que seja o adjetivo que torne a sua vida pior no dia mal, lembra que quem luta a sua luta é Deus. Deus luta por nós. É o que está escrito aqui. Você acredita nisso? Então, se você acredita, irmão, não se deixe abater por qualquer momento de adversidade, por qualquer coisa que você esteja passando, por qualquer angústia. Creia que Deus lutará por você. Deus luta a sua causa, tá bom?
O Deus do universo luta por você. Isso é uma coisa tremenda, tremenda. E Ele está com você no dia da sua dificuldade. Põe isso na sua cabeça, irmão. No dia mau, Deus está com você. Amém? Bom, nosso manancial termina assim, ó. Na adversidade, devemos nos lembrar dessa grande verdade. Deus está conosco. Oh, glória! Bom, irmãos, agora eu termino, né, dizendo que o abraço é o encontro, ó, de dois corações. Por isso que eu deixo aqui o meu abraço de ursa. Lembrando que ele só não dá certo em reunião de porco-espinho. Mas para nós que sabemos que o Senhor responde as nossas orações, nós sabemos que Ele luta as nossas lutas e nos honra, e Ele vai estar com a gente na adversidade. Para nós que sabemos essas três coisas, essas três grandes promessas, irmãos, o abraço dá super, mega certo. Não deixe de abraçar, tá? É mandamento do Senhor. A gente tem que acolher e abraçar o outro. Bom, agora eu vou dizer o versículo que a gente se propôs a decorar nesse ano. Tá no Salmo 73. E qual é o versículo? 26, que diz: Deus é a minha força. Ele é tudo que eu sempre preciso. E agora sim, eu me despeço com a palavra de ordem que é confia. Confia em Jesus.